Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje o tema é treino de Enzo, nomenclaturas e práticas que a nova geração de uma determinada modalidade esportiva, no caso aqui a gente vai estar falando da musculação e da corrida, vem fazendo que tem base na ciência, só que é visto com maus olhos por quem já é um praticante mais experiente, que diz que isso é bobagem, que não funciona para nada. E a ideia deste vídeo surgiu a partir deste conteúdo aqui que viralizou nas redes sociais. É um conteúdo voltado para praticantes de musculação e a gente pode ver aqui pelos comentários que o pessoal tá comentando tudo de maneira negativa, que, putz, não funciona para nada, que é coisa de Enzo, que a musculação é para ser muito mais simples. Só que os conceitos que estão aqui dentro desse vídeo funcionam muito para a prática da musculação, mas também tem uma importância muito grande dentro da corrida, e é isso que eu vou te mostrar. Mas primeiro vamos ver o vídeo só para que você entenda o que a gente está falando aqui. Aquecimento, depende do que você quer chamar. A gente, nossa geração, gosta de chamar de feeder, porque Eles estão falando sobre um treino de musculação e como chegar até tu fazer com uma carga próximo da máxima para te levantar o peso com uma maior qualidade. Então é basicamente sobre aquecimento, né? no final das contas, tipo, não deixa de ser aquecimento. A gente só chama de feeder justamente porque agora a gente vai fazer menos repetições, entendeu? E é quase como se fosse uma série de ponte. Se você não padroniza e deixa tudo no feeling, de semana para semana você vai mudando. Um dia você faz aquecimento com 10, outro dia com 15, com 20, e querendo ou não, pode até ser que seja uma carga pífia. Agora eu vou fazer 6, que é uma feeder. Aqui, como provavelmente a gente vai colocar muitas, aí eu segrego um pouco. Qual que é o ideal? Aquecer com 10, feeder, que é uma série de ponte, com 6, PAP, que é uma série para ativar o sistema nervoso central com uns 90% da sua carga, para umas 2, e aí você trabalha. Eu acho um barato fazer isso na sua frente, cara. Para quem não conhece no mundo da musculação, um é o Daniel Bianchi e o outro é o Felipe Franco. O Felipe Franco já é talvez você conheça ele, se acompanha um pouco mais a musculação, mas ele é um dos atletas mais antigos dentro do fisiculturismo aqui do Brasil. O Daniel Bianchi é um atleta novo que está se destacando e ele passou um conceito que é fazer uma série de aquecimento com mais repetições e uma carga menor, fazer uma série feeder, né, ou seria uma série de reconhecimento, que é com uma carga intermediária entre a carga que ele vai trabalhar e a carga de aquecimento com repetições ainda menores. Então começa com 10, faz 6 e aí teria uma série de PAP ou PAP, que seria potenciação pós-ativação, que é um fazer 2 ou 3 repetições com uma carga muito próxima da que tu vai realizar na série só para ativar o sistema nervoso central. Só que aí se a gente for ver como os comentários, tipo assim, ó, todo mundo criticando e rindo e falando que aquilo não serve para nada. Mas eu quero te mostrar que dentro do universo da corrida, nós temos isso também, este mesmo conceito que o pessoal da musculação acha que não serve para nada. Só que tem estudos muito clássicos como esse que está aqui do meu lado, esse aqui do meu lado, que mostra que fazer uma série de aquecimento e seguir esta progressão natural melhora e muito a nossa capacidade de performance. Para quem não me conhece, eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua, já trabalho com treinamento esportivo há mais de 10 anos. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais conteúdo como esse. Aqui é um canal focado para melhorar a sua performance dentro da corrida de rua. Deixa o like também, caso esse conteúdo seja útil, então pode deixar para dar o like no final do vídeo, porque eu tenho certeza que tu vai aprender muita coisa aqui. E também, caso você deseja ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, clica no primeiro link da descrição para conhecer o método Pro, beleza? Então vamos lá, olha só. Esse aqui é um estudo que ele foi feito em 2013, que é Improvement of 800 meters running performance with prior high intensity exercise. Vamos ver se o professor de inglês vai aprovar essa minha pronúncia. Mas basicamente é um artigo que eles analisaram corredores de 800 metros de 2 grupos, tá? O primeiro fazia o grupo controle, que era 10 minutos de trote, mobilidade, 6 de 50 metros progressivo. Um aquecimento que é muito padrão, que eu inclusive já falei algumas vezes aqui dentro do canal. Eu acho que não existe nada melhor para aquecer, que lembra muito aquele aquecimento lá que o Daniel passou, né? Que ele falou no vídeo. Então, faz um aquecimento mais lento, com uma carga menor, que seria o 10 minutos de trote. Depois tu vem para uma série intermediária, essa série de ponte, que seria os 6 de 50 metros progressivos para te começar a colocar a intensidade no corpo. E aí, esse foi o grupo controle, né? E o outro grupo foi o grupo de o aquecimento de alta intensidade, que é 10 minutos de trote, mobilidade, 2 de 50 metros, então ao invés de fazer 6 de 50, 2 de 50 progressivo, e aí de 200 metros, ou seja, um quarto da prova, contínuo no ritmo de 800, que eles iam correr 800. Então, se eles iam correr 800 para 2,30 de pace,
eles vão fazer 200 metros a 2,30 de pace. Tu pode estar achando que, nossa, mas vai gerar um cansaço muito maior, vai gerar uma fadiga, por que eu vou fazer um aquecimento tão intenso assim? E tem muito essa mentalidade dentro da corrida, que é, aquecimento precisa ser com trote. Então fica as pessoas, antes da prova, fazendo trote, trotando e não para. A pessoa vai correr uma maratona e ela tá trotando ainda, e é 20, 30 minutos só de trote. E acaba que muitos não fazem progressivos, não fazem nenhum trabalho de intensidade, sendo que, quando tu vai pra prova, tu quer correr rápido. E como é que tu vai estar podendo correr rápido se tu não aquece da maneira adequada, se só fica num trote com uma intensidade mais baixa? Então esse artigo quis analisar isso e o principal resultado que a gente achou aqui foi esse seguinte, ó. Os atletas correram os 800 metros 1,2 segundos mais rápido que a média, beleza? Então, quem preparou aqui com esse contínuo, com esse 200 metros contínuo, foi 1,2 segundos mais rápido, tá? O que isso quer dizer? Que, 1,2 segundos, tu pode estar pensando, nossa, mas é pouca coisa. Só que a gente tem que levar em consideração que é uma prova de 800 metros, é uma prova curta. E se você tiver um desempenho, sei lá, de 1 segundo por quilômetro que você corre, já é uma melhora muito grande, porque você já começa de uma maneira melhor na sua prova, beleza? E é claro que aqui a gente está falando de uma prova de 800, só que não se aplica tanto dentro da corrida, né, de longa distância, porque nós corredores de rua, a gente corre provas de 5, 3, 10, 21, 42 quilômetros. Só que o que esse aquecimento trouxe? E aqui eu acho que é o ponto essencial que nós precisamos levar em consideração. É isso aqui, ó. A gente teve uma aceleração da cinética do VO2, ou seja, o sistema aeróbico liga mais rápido. Aumento da temperatura muscular, aumento da ativação neuromuscular e redução do gasto de glicogênio no início da prova. Basicamente o seguinte, o que é essa aceleração cinética do VO2, tá? Vamos para cá, ó. Vamos supor que quando a gente começa uma prova, tá? A gente tem o nosso gráfico da prova, o que acontece? A gente vai começar a correr, digamos que você saia da sua casa neste exato momento e você não aqueceu nada. Ou seja, você começa a correr e seu sistema, ele vai ligando, e aí depois ele estabiliza seu sistema aeróbico. Então ele demora esse tempo aqui, marcado entre o verde, para que ele se estabilize e você consiga gastar. Tá no seu VO2 mais tranquilo, você ligou o sistema aeróbico completamente e você vai utilizar principalmente o oxigênio e a gordura como fonte de energia. Só que, se você... todo esse intervalo aqui, né, que a gente tem, o que acontece? Você vai ter que buscar energia de outra forma, porque seu sistema aeróbico não está ligado. Então você vai precisar provavelmente pegar o seu glicogênio muscular ou o seu glicogênio lá do fígado, que é uma forma de produzir energia sem estar utilizando exatamente o oxigênio, porque você vai utilizar de outras formas numa via mais anaeróbica, e essa via precisa do glicogênio. Então, o que vai acontecer? Você vai gastar essa energia que ela é escassa no nosso corpo, porque a gente tem cerca de mais ou menos, se eu não me engano, 400 moléculas de glicogênio para utilizar ao longo da atividade até zerar os estoques dela, enquanto que as nossas reservas de gordura elas são praticamente infinitas, porque embora você seja muito magro, ainda a capacidade que a gente tem de armazenar gordura é muito grande e essa gordura gera bem mais energia, só que é uma energia mais lenta e é uma energia que muitas vezes, quando a gente está numa alta intensidade, a gente não consegue produzir ela da melhor forma possível, tá? Porque aí vai demandar muito oxigênio e a gente não vai conseguir utilizar só a gordura como fonte de energia, tá? Em intensidades mais baixas a gente consegue. Então você vai demorar muito para utilizar a gordura e vai gastar essa energia ao longo do tempo. Essa energia que pode faltar na hora do sprint final, na hora que você precisar fazer um fartlek no meio da prova, para que você precisar fazer uma subida. Então você demora mais para atingir esse estabilização do seu VO2. Já quando você faz um bom aquecimento, o que acontece? Essa curva ela se torna mais rápida. Por quê? Porque você já está com o sistema aquecido, com o sistema aeróbico ligado, já deu a sinalização para o seu corpo que, olha, vou precisar utilizar o meu corpo, vou precisar correr mais rápido. Ou seja, você estabiliza antes e consegue pegar e economizar esse glicogênio muscular, porque você vai ter atingido essa cinética de VO2 mais rápido. Então, isso que quer dizer a aceleração da cinética do VO2, tá? Porque a gente liga o nosso sistema aeróbico mais rápido. Em compensação, quando só faz um trote, muitas vezes tu não consegue atingir o nível necessário para sinalizar para o seu corpo que vou precisar de energia
rápida. Então, isso acontece, tá? Aumenta a temperatura muscular, obviamente, a gente tem um nível ótimo de temperatura do músculo, de nível de elasticidade, de nível que ele está maleável para conseguir produzir os melhores movimentos. Se eu só fico aquecendo num padrão de movimento que eu não vou utilizar na prova, eu vou estar desperdiçando meu aquecimento, porque eu não estou fazendo ele da melhor forma possível. Então, esse aqui é o objetivo. Eu vou aumentar essa temperatura e vou deixar ela pronta para aquilo que eu preciso. Melhora da ativação neuromuscular, porque imagina, se eu fico aquecendo só num trote, como por muito tempo foi falado dentro da corrida, eu fico só naquele mesmo padrão do meu músculo, aquele mesmo encurtamento, aquele mesmo nível de ativação muscular, enquanto que se eu faço um trote ou uma aceleração um pouquinho mais longa no ritmo próximo da prova, eu consigo ativar todo o meu corpo para ele entender aquele ritmo. Então eu vou estar recrutando os músculos certo, vou estar fazendo uma técnica de corrida certa, vou estar melhorando a minha relação com aquele esforço. E esse é o ponto. E aí a redução do gasto de glicogênio no início da prova foi para aquela questão da cinética do VO2 que eu te passei aqui. Então você consegue entrar mais rápido na prova. E talvez você já tenha sentido um erro clássico, que é de quem não faz um bom aquecimento, ou se você já saiu para correr sem aquecer, sentiu aquela dor facão aqui do lado, né? Então, putz, estava começando a correr, começou a sentir aquela dor. Muito disso está associado à nossa capacidade que o corpo ainda não está pronto para aquela demanda. Então a gente começa a sentir aquela dor porque o diafragma começa a trabalhar muito rápido e eu não consigo performar. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos estar fazendo este aquecimento, que é algo muito simples, que eu já passei inclusive aqui. A gente pode fazer um progressivo num ritmo próximo da prova e depois um outro pouquinho mais rápido que o nível da prova, porque você precisa aquecer e fazer com que aquele ritmo seja fácil. Só que tudo isso aqui que acontece leva a algo que a gente chama de priming. E aí vem algo, putz, provavelmente se algum pessoal mais antigo dentro da corrida vai falar, isso aí é besteira aqui que tá falando. Lembrando muito aquele vídeo que eu te mostrei lá no início, que muitas vezes esse termo ele não tem uma tradução para o português, por isso que a gente usa o priming. Mas o que é isso? A gente tem dois tipos de priming e aí que entra a importância de você fazer um bom aquecimento, tá? O primeiro deles é o priming biológico. O que quer dizer isso? Que ao fazer uma determinada atividade, a gente prepara um sistema para responder de forma mais rápida, intensa ou eficiente a um estímulo futuro, que é basicamente o tiro de 200 metros mais forte. Por quê? Quando a gente faz esse tiro de 200 metros mais forte, nós preparamos o sistema para responder de uma maneira mais rápida, intensa e eficiente, pelos motivos que eu já te expliquei. Aumento da cinética do VO2, ativação neuromuscular, temperatura, ajuste de esforço. Então, isso é priming. Eu faço um estímulo que vai reverberar no meu corpo na sequência. Por que se a gente pegar atletas de 100 metros, que eles fazem aquele salto muito grande antes da largada? Porque eles estão fazendo uma espécie de priming biológico, eles estão preparando o corpo deles para fazer um estímulo de força muito rápido, muito forte. Eles fazem aquele salto, depois eles vão entrar no bloco e aí vão fazer uma partida que é basicamente aquilo ali. Eles estão fazendo esse prime, ou uma PAP também, ou uma PAP, né, que é algumas outras variações. A PAP e a PAP tem um pouquinho de variação. Mas basicamente é esse sistema aqui de prime biológico para a gente conseguir estar performando daquela maneira ali. E aí a gente tem um segundo ponto que é o priming psicológico. Que isso também é importante na hora do aquecimento, que é um processo pela qual a exposição prévia a um estímulo influencia de forma consciente ou inconsciente os processos mentais e comportamentos subsequentes, preparando o indivíduo para responder de maneira diferente a uma situação futura. Isso aqui é muito legal, tá? No livro Comporte-se, do Robert Sapolsky, que é um pesquisador que trabalhou com macacos lá na África, ele viu que ele explica, esse livro é muito legal, ele faz toda uma regressão da história humana e como cada uma das coisas influencia. E muito disso está no priming psicológico. Por exemplo, ele viu que dentro de um jogo, se nós falarmos... era um jogo de tabuleiro, agora não vou lembrar o nome do jogo. Mas se as pessoas que iam jogar eram falado para elas antes que coisas como egoísmo, ganância, dinheiro, as pessoas tendiam a serem menos cooperativas durante aquele jogo de tabuleiro. Já se era falado palavras como amizade, lealdade, companheirismo, as pessoas tendiam a cooperar mais entre si. Por quê? Porque é uma espécie de priming psicológico. Aquilo que a gente pensa tende a ter uma influência exata nas nossas próximas ações. Tem outra coisa associada também a uma experiência com mulheres que
todas eram mulheres asiáticas, tá? E as mulheres foram, um grupo foi fazer um teste matemático e outro grupo também foi fazer um teste matemático. Só que, por conta de estereótipos que existem no nosso mundo, foi falado para um grupo que elas foram lembradas que elas eram mulheres, porque é associado que mulheres têm uma menor capacidade para resolver problemas matemáticos. O outro grupo foi lembrado que elas eram asiáticas. Por quê? Porque é associado que asiáticos têm uma melhor performance no desempenho em resultados matemáticos. Qual foi o resultado deste estudo? Que quem foi lembrado que era asiática, a mulher que foi lembrada que era asiática, teve uma melhor performance. O grupo, né, em geral, teve uma relevância estatística melhor do que quem foi lembrado que era mulher. Ou seja, a forma como a gente entra na hora de uma prova pode diferenciar se a gente vai ter um resultado melhor ou um resultado pior. Por isso que esses dois pontos aqui, esses dois prime, a gente precisa estar ligado na hora de começar uma prova ou até mesmo um treino. As coisas que nós pensamos antes, como que a gente está encarando aquele treino, tudo isso vai influenciar. Então, ter pensamentos positivos, pensar, não, eu já realizei um treino parecido com esse, eu tenho capacidade, se faz com que a gente chegue e tenha uma performance melhor. Assim como fazer um bom aquecimento, levando cada um dos pontos. Eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo de fazer um bom aquecimento, mas você padronizar. Todas as vezes eu vou fazer 10 minutos de trote, vou fazer 2 a 3 progressivos de 50 a 60 metros. Depois eu vou fazer uma série, ou começar a primeira série do meu treino, por exemplo, fazer 10 de 400, começar ela um pouco mais lento do que eu gostaria. Então não forçar muito para utilizar essa primeira série como uma espécie ainda de prolongamento do aquecimento. Que aí eu não vou sofrer tanto, diferente se eu já começar na pancadaria, provavelmente eu vou carregar e não vou ter esses ganhos aqui, porque eu vou ter começado muito mais forte do que era. Então fazer a primeira série ali mais tranquila, até um pouquinho mais lento do que o que está programado, vai fazer com que eu consiga ativar isso e aí meu desempenho nas outras séries subsequentes será muito melhor. E é o que a gente precisa, porque eu não preciso, ninguém é o campeão de primeira série do tiro. Se eu vou fazer 10 de 400, por exemplo, as repetições mais importantes que eu preciso chegar realmente preparado e dar o meu melhor são as 3 últimas. As 4 últimas, talvez. Não são as 2 primeiras. As 2 primeiras eu só estou ativando o meu corpo, estou começando a gerar fadiga nele. Então eu não preciso começar lá em cima, colocar toda uma qualidade e talvez nem conseguir terminar meu treino. Então, fazendo esses dois efeitos de priming aqui, nós teremos um resultado muito melhor dentro da corrida. Não fique criticando aí coisas que você talvez não domine ou que você não saiba exatamente por que aquilo é bom ou por que aquilo é ruim. Faça seu aquecimento, coloque estímulos de intensidade, pense de maneira positiva que eu tenho certeza que seu resultado será muito melhor nas suas próximas corridas. E se você quer ter, além desse efeito do Prime, um efeito de um treinamento montado exclusivamente para que você evolua dentro da corrida, clica no primeiro link da descrição, eu te espero lá na minha assessoria. No mais, se gostou desse vídeo, agora sim pode deixar o like e a gente se vê numa próxima. Um forte abraço e valeu!